Momento meditando na palavra. João 16, 33, diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a escritura que nós acabamos de ler, Jesus dizendo isso aos discípulos, dizendo isso a mim e a você, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar nesta hora um pouquinho sobre isso. Eu estava meditando hoje de manhã. Na segunda-feira nós fizemos algumas visitas junto com o irmão ali. E estávamos falando algo para nossos irmãos ali que visitamos. E eu estava lembrando disso hoje de manhã e senti de falar. Você vê que Jesus disse, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então nós não temos como escapar disso, porque nós estamos neste mundo aqui. Jesus não está dizendo, olha, se vocês não estiverem na igreja e estiverem no mundo, vocês vão ter aflições. Ele vai dizer, ele disse no mundo, né? Vivendo neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando Jesus está falando estas palavras, eu creio que ele está dizendo para os discípulos, eu sei que vocês não dão conta de vencer esse mundo. Você não vai dar conta, eu não vou dar conta de vencer o mundo. Mas a nossa esperança, o nosso ânimo é que houve um que venceu todas as coisas por nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas aí, quando ele diz para ter bom ânimo, ele diz que, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, vocês sem mim não conseguem vencer o mundo. Como ele disse em outra escritura, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está deixando ali essa palavra, né, de consolação, de esperança para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos que seriam apóstolos futuramente e para todos aqueles outros que viriam depois por conhecer a palavra, que ele fala também em João, se eu não estou enganado. Você vai, João 17, você vai ver que Jesus ele ora. Eu quero ler aqui rapidinho. Ele ora por pessoas que não estavam com ele ali, mas que creriam na palavra depois, que creriam nele pela palavra de Deus, né? Ele diz assim, no 18, assim como tu me enviastes ao mundo, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus estava falando ali, orando, né, pelos discípulos e orando por cada um que viria a crer nele depois pela palavra de Deus. Quando ele vem aos discípulos e diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estava meditando sobre isso. Jesus nos deixou conscientes que teríamos problemas, mas ele também deixou a solução dos problemas. Ele disse, vocês vão ter aflições, mas eu venci. E ele está orando ali para que cada um de nós tenhamos forças. No 17 ele começa a orar para que rogar por nós, para que nós tenhamos força para vencer estas coisas. Ele disse, eu rogo não só por este, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. E eu me lembrei de uma história que eu ouvi certa vez, um pregador contando, e ele fala de um pai que ele disse para o filho dele, ele disse, olha meu filho, o filho dele muito pequeno, e ele disse, eu vou sair, vou trabalhar. Eu não lembro exatamente a história em detalhes, mas eu vou contar o contexto e você vai entender. Ele diz assim, eu vou sair para trabalhar e tem essa lenha aqui. Eu quero que você pegue esse machado e corte essa lenha. Você vai, até quando eu voltar à tarde, eu quero essa lenha cortada. E o filho olhou e disse, tá bom papai. Ele queria agradar o seu pai, ele queria obedecer o seu pai. Obedecer é agradá-lo, fazer a sua vontade.
E então aquele pai saiu para trabalhar e aquele menino pegou o machado, mas o machado era muito grande para ele. Ele era muito pequeno, tinha muito pouca força. O machado era pesado e então ele começou a bater naquela madeira para ver se cortava. E começou cedo e o pai dele tinha ido trabalhar e ele ficou. E ele pegava e batia aquele machado em cima daquela madeira e não conseguia cortar. E então ele tentou de várias formas, por certo cansou, suou muitas vezes e pensava, como que eu vou fazer para cortar essa madeira, essa lenha? Porque o meu pai vai voltar e ele vai me encontrar aqui nessa condição e eu não consegui cortar esta madeira, eu não consegui cortar a lenha que ele pediu. E ele continua tentando, e ele continua tentando, e ele bate com aquele machado, com a força que ele tem, tenta ali, né, fazer aquilo, cortar, e vai batendo e batendo, e ficando fraco de tanto tentar, e aquele não cortava, nem dava sinal de começar a rachar aquela lenha que ele estava tentando cortar. E o tempo foi passando e ele foi ficando nervoso e foi ficando ansioso. Ele disse, a hora está chegando, meu pai está vindo e eu não estou dando conta de cortar essa lenha. E então ele foi ficando triste, angustiado, porque o desejo dele era cumprir a ordem do pai dele. O desejo dele era fazer aquilo que o seu pai tinha pedido. Então ele começa a bater e se desesperar, e a hora vai chegando e ele começa a chorar e ele pensa, eu falhei, eu não dei conta de fazer o que o meu pai pediu, agora meu pai vai chegar e ele vai ficar muito bravo comigo, vai ficar entristecido comigo porque ele me deu uma tarefa e eu não consegui cumprir essa tarefa, eu não completei essa tarefa, eu nem comecei ela direito, eu não dou conta nem de erguer esse machado. E agora meu pai está chegando e ele vai ficar bravo comigo. Certamente, talvez ele me corrija, talvez ele se entristeça, e ele ficou triste, aquele filho que queria fazer a vontade do pai. Queria mostrar para o pai dele que ele conseguiu desempenhar uma tarefa pedida por seu pai. Então chega o momento, seu pai vem de volta para casa. Quando ele chega em casa, encontra o filho chorando, decepcionado, inconsolável. E ele diz, o que houve, meu filho? Por que você está chorando? Ele disse, olha pai, eu tentei, eu não consegui, eu não tenho força para cortar essa lenha. Eu queria, eu me esforcei, mas eu não consegui, eu falhei, eu não consegui cortar esta madeira. Então aquele pai olha para o seu filho com um olhar de orgulho, e ele diz para o seu filho, eu sabia que você não conseguia, meu filho. Eu só te dei essa tarefa porque eu queria ver se você ia tentar. E sabe de uma coisa, meu filho? As marcas que ficou nessa lenha, nesta madeira, de todas as vezes que você bateu o machado, tentando cortar, provam que você tentou. O importante não é você ter conseguido, o importante é você ter tentado. Eu sabia que você não conseguia, agora deixe para mim, eu corto essa madeira. Eu só queria ver o seu empenho, o seu esforço, se você ia tentar o suficiente. E as marcas que aqui estão mostrando que você tentou. Louvado seja Deus, assim é Cristo. Assim é Deus para conosco. Ele disse, olha, no mundo vocês têm aflições, eu sei que vocês não dão conta do mundo, eu sei que vocês não dão conta de vencer as coisas que vêm no mundo, que o diabo está lançando contra você no mundo, mas sabe de uma coisa, continue tentando, continue batendo, quando ele vir, ele vai ver marcas das tuas batalhas contra Satanás, ele vai ver as marcas que você tentou, ele vai olhar para você talvez decepcionado, inconsolável, dizendo, pai, eu não consigo, eu estou tentando e não consigo, e ele vai dizer, não tem problema, eu sei que você não consegue, mas foi por isso que eu morri no Calvário, foi por isso que eu fui naquela cruz, foi para poder fazer o que você não consegue fazer. O que eu queria ver era teu esforço, o que eu queria ver é você tentando, o que eu queria ver era se você ia pelo menos se esforçar para tentar fazer o que eu te pedi. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. Não é você que vai vencer, meu irmão. Não é você que vence o mundo. Não é você que vence os problemas. Não é você que vence esta coisa que te faz falhar. Este problema, esta investida de Satanás que ele vem contra você todos os momentos. E talvez você se desespere, chorando, orando e dizendo: Pai, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho força. E ele olha para você como aquele pai olhou orgulhoso para o seu filho. Ele disse: eu sabia que você não dava conta, meu filho. Eu sabia que você não ia conseguir, mas eu queria ver o teu esforço. Eu queria ver se você deseja me agradar. Eu queria ver se o teu coração está desejoso em cumprir a ordem que eu te dei. Não se você conseguiria, mas se você estaria desejoso em fazer aquilo. Oh, se você não consegue, não tem problema. Passe para mim. Jogue para mim, sabe, esse machado que é muito pesado, dê aqui para o papai, que o papai corta para você. O importante não era a madeira cortada, o importante era o teu empenho, o importante era a tua vontade de fazer aquilo que eu te pedi. E você prova com essas marcas aqui, estão provando que você tentou, está provando todas essas marcas que você tentou durante todo o dia. Você tentou fazer aquilo que eu te pedi. Você falhou, sim, mas não tem problema. Eu faço o que você não dá conta. O que você podia fazer e deu conta, você fez. Você pegou o machado, bateu várias vezes. Agora o que você não consegue, deixa que eu faço. Pedro disse: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas. Lance para ele. Se você não consegue, meu irmão, meu amigo, ouvinte do programa Fé Vem Pelo Ouvir, eu quero dizer, não importa se você não consegue, o que importa é o seu desejo de fazer aquilo que o Pai te pediu, é fazer aquilo que o Pai te mandou, desempenhar um trabalho que Deus mandou você fazer, ser uma testemunha nesta terra. Olha, mas eu não consigo, não tem problema, lance para ele. Ele é forte, ele é poderoso, ele pode todas as coisas, ele venceu o mundo, ele venceu todas as portas do inimigo. Oh, louvado seja Deus! Quando você entrega a sua vida a ele, quando você deixa ele fazer por você, você vai perceber que ele vai olhar e vai dizer assim: tudo bem, se você não conseguiu, eu consigo, deixa para mim. Coloca aqui na minha conta, eu levo este fardo por você. Você tentou o suficiente, eu vi o teu esforço. Eu vi lá no livro de Apocalipse, nas eras da igreja, ele vem: eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação. Oh, meu irmão, ele sempre está vendo. O profeta diz: talvez você olhe e diga: parece que Deus não está vendo o que eu estou passando, parece que Deus não me responde, eu estou atribulado, eu estou em problemas e eu oro e Deus não me responde. E ele disse: ele sempre está ali. Ele diz: eu sei as tuas obras. Ele está andando no meio da igreja, ele está ao lado dos seus filhos, ele está vendo todos os problemas que você está passando. Se ele não te respondeu ainda, espere um pouquinho mais. Ele virá ao teu encontro. No fim da tarde, aquele pai veio, um filho desesperado, dizendo: eu não pude fazer o que o Senhor me pediu. Mas ele disse: não tem problema, eu sei que você tentou. Em outras palavras, Jesus olhando nas eras da igreja e dizendo: olha, eu sei as tuas obras, eu sei que você tem se esforçado, eu sei que você é falho e que você tem problemas, mas eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto as vezes que você tem tentado, eu tenho visto que você tem resistido esse espírito maligno que tem te atormentado, e você tem tentado tudo com tudo que você pode. Agora não tem problema se você não conseguiu. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele disse: olha, estas coisas eu vos digo, para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa que o Pai faz, deixa que o Pai sabe fazer, ele tem cuidado de nós. Sem mim nada podeis fazer. Se você tentar uma vida sem Cristo, você vai ter uma vida frustrada. Você não vai ter consolo, você vai ter frustração. Agora, se você estivesse frustrado ou decepcionado sendo um cristão,
Ele te envia o Consolador. Ele chega na hora certa e diz: eu sei as tuas obras. Eu sei que você tem se esforçado. Eu sei que você tentou pelo menos. Era isso que eu queria ver de você. Deus não está em busca de pessoas que vão sentar e dizer: ah, Jesus fez tudo por mim, eu não quero fazer mais nada. Não, Ele disse: eu quero ver o teu esforço. Eu quero ver você tentar. E então, quando você não conseguir, eu quero dizer para você: eu consigo por você, eu morri por você, eu fui à cruz por você, eu ressuscitei por você e eu voltei no dia do Pentecostes na forma do Espírito Santo por você. Não se preocupe, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus por isso. Nós só podemos agradecer este Deus maravilhoso. Só podemos engrandecer este Deus que tem nos dado tantas coisas boas. Glórias a Deus por isso.